E, portanto, precisamos ir construindo caminhos próprios para essa situação, de modo que as aulas remotas se tornam necessárias por serem o único modelo possível. Vamos ter que ir entendendo as necessidades das coisas conforme elas forem surgindo. E a escola remota vai se tornando ainda mais relevante quando encontramos os dados do estudo realizado pelo Núcleo Ciência pela Infância, já citado nesse episódio, afirmando que mesmo em um cenário de estresse, repleto de restrições, é necessário que se mantenham relacionamentos, ainda que virtuais, assegurando o pertencimento a grupos, a manutenção do senso de competência e o exercício da autonomia e da tomada de decisão. Concordando com Paulo Freire quando nos chama a atenção para o fato de que as escolas não são só prédios, mas são sobretudo pessoas, eu entendo que a manutenção de vínculo com essa instituição é também muito relevante. Do ponto de vista cognitivo, parece que os estudos também têm apontado pela necessidade da manutenção da escola nesses tempos pandêmicos. Uma pesquisa desenvolvida pela OCDE, Organização de Comércio e Desenvolvimento Econômico, citado no primeiro episódio desse podcast, ressaltou que ficar durante muito tempo afastado dos estudos pode comprometer o desenvolvimento infantil, levando inclusive à perda de habilidades já conquistadas. Vejamos, a partir disso, temos que compreender que é preciso que as escolas venham às nossas casas, já que as crianças não podem ir às suas escolas, para que os nossos pequenos e as nossas pequenas continuem mantendo os vínculos com essa instituição tão importante para as suas formações, ao mesmo tempo em que continuam sob estimulação profissional de professores e professoras que estão se reinventando nesses tempos difíceis. Compreendendo a necessária manutenção das aulas, me surge então uma outra dúvida. O que precisamos considerar nesses momentos para que as crianças continuem aprendendo, mas acima de tudo, continuem sendo respeitadas? Para clarear um pouco essa questão, Beatriz nos diz que é de a gente considerar que as atividades de ensino, elas também têm que, de ensino remoto, elas também têm que estar alinhadas a essas diferentes peculiaridades do desenvolvimento infantil, que vão ter a ver com a idade, mas não somente com a idade, também com as necessidades das crianças. Esta vinda das escolas aos lares modifica nossas experiências, porque, para muitos pais e mães, nós nunca fomos levados a nos perguntar sobre como as crianças aprendem, ou ainda, como é que nós favorecemos essas aprendizagens. Eu entendo que as dinâmicas familiares são particulares e não estou aqui fazendo julgamentos, mas é certo que há muito tempo que estas questões relacionadas à aprendizagem das crianças ficam a cargo das escolas, e quando essas instituições ingressam em nossas casas, fazem urgir a necessidade de nos adaptarmos aos novos tempos pandêmicos, nos quais a escola remota se insere e a responsabilidade da aprendizagem das crianças fica efetivamente compartilhada conosco. Isso porque, em função da sobrecarga, né, do emprego ou mesmo do trabalho informal, muitos pais ou cuidadores não tinham a oportunidade de acompanhar o que os seus filhos, as atividades que os seus filhos realizavam na escola. E esse momento agora chegou muito rapidamente, se impôs sobre as famílias. E essa é uma dinâmica que não estava dada, então exige uma adaptação importante que, de fato, é muito desafiadora nesse momento em função dos vários estressores. Quem também chamou a atenção sobre isso foi a nossa segunda convidada, Ana Paula Mota. Ana é minha amiga e esteve conosco aqui no episódio 3, discutindo as emoções das crianças em tempos pandêmicos. Suas reflexões foram tão ricas que terminamos extrapolando a conversa para os assuntos do episódio 3 e terminamos dando origem a mais esse episódio que agora escutam. Ana chama atenção para o fato de que esta dificuldade de acompanhamento escolar de nossas crianças não é fruto só desses tempos, mas elas agora estão potencializadas. Quando outrora esses pais também tinham dificuldades de acompanhar seus filhos, né? A gente observa a dificuldade que existe, né, nas escolas em manter uma presença dos pais em simples plantões pedagógicos que acontecem bimestralmente, né? E agora os pais, eles precisam acompanhar as crianças na rotina, né, desse homeschooling, né, dessas aulas remotas, no cuidado das atividades, né? Porque, de fato, as crianças precisam de alguém ao lado delas. Bem, é isso, Ana e Beatriz. Estamos agora com este carro da vida em movimento
precisando nos adaptar a este novo que, conforme já cantou o poeta Toquinho, chega, abre aspas, sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar, fecha aspas. O carro não para e estamos aqui aprendendo a trocar os pneus, guiar, desviar. Tudo isso enquanto temos que aprender a rir, apesar de chorar. Foi então que eu perguntei a Beatriz como poderia ocorrer essa adaptação ao novo cenário das aulas remotas. Para aquelas famílias, por exemplo, que contam com 2 cuidadores, né? Por exemplo, o pai ou a mãe, ou a mãe e a mãe, ou o pai e o pai, a gente pode pensar que uma articulação ou uma negociação entre esses 2 cuidadores, né, para dividir o acompanhamento das atividades remotas escolares que essa criança vai desenvolver, pode ser muito benéfico para diminuir a sobrecarga de ambos, e para a criança também ver como é que se negocia essa divisão de trabalho parental. Então, isso é importante para a criança no sentido de que ela tenha a oportunidade. A família é um laboratório social, né? Então, a criança vê como é que os adultos interagem e, a partir dessa observação de como se dão as interações, de como se dão as relações, ela também aprende a interagir e a se relacionar. Eu bato bastante nessa tecla da divisão de trabalho entre os cuidadores, Catarina, porque o que a gente tem hoje fora da pandemia, nós já tínhamos mulheres extremamente sobrecarregadas, mesmo nas famílias com 2 cuidadores, por exemplo, aquelas que têm pai e mãe, né? A gente já tinha uma sobrecarga muito significativa das mulheres, e agora, no contexto da pandemia, essa sobrecarga parece estar ainda maior. Isso porque antes da pandemia, nós já tínhamos muitas famílias brasileiras, né, com famílias compostas por 2 cuidadores, né, que a gente chama de biparentais, que tem a mãe e o pai, por exemplo. Essa é uma configuração, né, existem muitas outras, mas a gente já tinha tradicionalmente um modelo em que tanto o homem quanto a mulher estavam inseridos no mercado de trabalho, mas a mulher era a principal responsável pelas atividades domésticas. O que aconteceu na pandemia foi, e também as atividades de acompanhamento das crianças na escola, né? Então, o que aconteceu na pandemia foi que, para aquelas que têm emprego, né, e que estão desenvolvendo trabalho remotamente, essas atividades de trabalho se mantiveram, ou em alguns casos, inclusive, se ampliaram, mas ampliou muito o volume de trabalho doméstico e agora de acompanhamento a esses filhos também nessas atividades escolares remotas, né? Então, a gente tem uma sobrecarga importante para as mulheres, mesmo naquelas que têm, que podem contar com um parceiro, né, com um companheiro, para dividir as tarefas. Essa divisão não parece ser, vamos dizer assim, equânime. Então, esse é um ponto importante que gera estresse. Outro ponto que tem sido discutido e levantado também é que, para muitos casais, em alguns momentos, nos momentos pré-pandêmicos, vamos dizer assim, a negociação das atividades domésticas não era realizada, porque as mulheres, elas assumiam essas atividades como sendo, não, então eu sou a mulher, eu vou fazer, quem varre a casa sou eu, quem faz supermercado sou eu, quem lava a louça e prepara as refeições sou eu. E nesse momento, em função da sobrecarga, algumas têm solicitado os seus companheiros, né, e aqui eu estou usando um termo, embora esteja falando, eu estou pensando no termo, entre aspas, de solicitado ajuda, né, e que, na verdade, essas tarefas, é claro que cada família vai achar o equilíbrio que vai ser o mais favorável, mas a ideia, e o que, vamos dizer assim, tem sido mais saudável, então, estudos em diferentes países têm mostrado que o mais saudável é que exista um compartilhamento equânime, né, e que a gente não tem essa ideia de que o pai vai ser a pessoa que vai ajudar quando puder, quando disponível, mas que tem esse compartilhamento equânime, o que é bom para a saúde mental de todos os membros da família, e especialmente para as mulheres, que em geral são as mais sobrecarregadas nesse processo, mas é bom também para as crianças, que podem ver esse compartilhamento de tarefas e que podem ver, inclusive, como os pais negociam. Bem, reconhecendo que a família é este laboratório social, como dito por Beatriz, precisamos ver
quais as aprendizagens podem ser construídas em nossas casas através dessas experiências cotidianas de educação remota em tempos de isolamento social e das formas como lidamos com estes momentos. Que rica aprendizagem as crianças podem tirar desses tempos quando reconhecem que as interações entre os adultos são justas e respeitosas. Por mais difícil que seja, toda situação conflituosa que vivenciamos traz potencialidades de aprendizagens importantes para as crianças. É interessante a gente pensar que o conflito, ele não é negativo em si. O conflito pode ser uma possibilidade, o conflito a gente pode encarar como uma crise, e como toda crise gera uma possibilidade de transformação, né? Então a questão, o grande ponto, assim, a ser considerado no conflito é quais são as estratégias que a gente adota para resolvê-lo. E aí a gente pode, por exemplo, aproveitar esse momento da pandemia para desenvolver habilidades socioemocionais nas crianças, né, ou para favorecer esse desenvolvimento de habilidades socioemocionais nas crianças, inclusive por meio da forma como a mãe, o pai ou os cuidadores resolvem esses conflitos, né, porque assim os conflitos vão existir, agora pela hiperconvivência talvez vão, inclusive, se exacerbar, mas se são utilizadas estratégias construtivas, que envolvem comunicação, que envolve poder explicar para a criança, ou poder explicar para o companheiro, o que você está sentindo, né? Tentar afastar um pouco o que é o fato e o que é o sentimento. Então, de dar essa oportunidade de escuta e de conversa, mais do que isso, né, cobrança, vamos dizer assim, provavelmente a gente vai ter uma potencialidade muito grande para o desenvolvimento das crianças no que diz respeito às competências socioemocionais nesse período da pandemia. E também elas vão poder entender que o conflito ele não é negativo em si e que a gente pode resolvê-lo de forma positiva, né, utilizando estratégias construtivas, e isso certamente vai favorecer a interação dessas crianças em casa, com os colegas, quando for possível, de novo, né, esses momentos de interação face a face, na escola, por exemplo, com os professores. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente considerar. Certamente, Beatriz. Nós e as crianças podemos aprender muito a partir dos conflitos que emergiram desses tempos pandêmicos e do necessário isolamento social. Mas como podemos fazer isso quando todos nós estamos tomados por variadas emoções? Ela então nos diz que a humildade pode ser um caminho. Um ponto importante, né, nessas situações de manejo é que a gente consiga ser tolerante com a criança, no sentido de que ela está aprendendo, mas que os pais ou cuidadores e os professores, ou seja, os adultos envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem, que eles tenham também autocompaixão, né? Porque o que a gente vê é muitas vezes um excesso de autocrítica por parte dos pais. Eu não estou conseguindo dar conta de tudo, e o que eu identifico é sobretudo por parte das mães, né? A gente tem uma peculiaridade da maternidade no Brasil, que a gente chama de maternidade intensiva, né? Que assim, que parece para a mãe, especialmente para ela ser considerada suficientemente boa, para ela se considerar suficientemente boa, parece que ela tem que se doar integralmente, parece que ela tem que dar sempre o melhor para os seus filhos em termos, né, do tempo e da qualidade da interação, e investir fisicamente, e se ela não se doar nessa coisa que envolve até um certo sofrimento, né, ou um sofrimento muito grande, parece que ela não vai ser uma mãe boa como ela deveria ser, e aí as mulheres se cobram muito e sofrem muito em função disso, é o que a gente chama desse fenômeno de maternidade intensiva. E isso tem sido ainda mais asseverado agora durante a pandemia, né, em função dessa sobrecarga que a gente já falou. Então, no meu ponto de vista, Catarina, é claro que a gente não tem, nas atividades, né, desse ensino emergencial remoto, a gente não tem o cenário que está formado e nem é o melhor dos mundos nesse momento, mas provavelmente é o que a gente está conseguindo dar conta. É uma situação nova, não é nova só para o Brasil, é nova para o mundo inteiro, a gente está aprendendo a lidar com ela.
à medida que os eventos vão acontecendo, e esse pode ser um momento importante para a gente poder ensinar para as crianças, né? Para a gente poder demonstrar para as crianças que a gente também não domina tudo e que ninguém domina tudo, e que é uma situação de fato imprevisível, que a gente possa acolher